Nesse vídeo, irei demonstrar como funciona uma aplicação de unha de gel na tip. Com minha broca de cutícula, passo ela em volta da cutícula, fazendo com que tire a oleosidade, ou seja, ela fique porosa, sem brilho. A broca sempre na posição deitada, para não haver o afundamento da sua broca em cima da unha da cliente, até porque a gente está trabalhando em cima de uma unha natural, não tem gel em cima dessa unha, então a gente tem que ter maior cuidado na hora de fazer esse procedimento. Agora eu vou utilizar o pompom para tirar o excesso de poeira em cima da unha. Da metade da unha para baixo, eu vou utilizar a minha lixa de mão banana para poder deixar a unha áspera e tirar toda a oleosidade, somente aonde a minha broca de cutícula não alcançou. Sempre tomando maior cuidado, porque é somente ranhuras superficiais. Não é para poder ficar marcando muito a unha da cliente. Tem que deixar ela toda fosca desse jeito, igual está no vídeo. Vou utilizar agora o PrEP para poder fazer a higienização da unha. Espero ele evaporar. Agora que o PrEP já secou e fiz a higienização, eu vou escolher qual tamanho de tip que se encaixa melhor na unha da minha cliente. Depois de escolher, eu venho com ela na posição. Essa é uma demonstração de como é a tip, tá? Essa tip ela é sorriso, transparente e curvatura C. Passo a cola de Super Bond, né? No caso a Tech Bond, somente na pontinha da tip, porque é onde a gente vai colar na ponta da unha da cliente. Pego ela bem na pontinha de baixo, para eu poder ter precisão na hora de colar e não colar torto. Somente na pontinha da unha da cliente que eu vou colar essa tip. Espero ela secar um pouquinho. Confiro para ver se tá tudo certinho na lateral. Solto e dou uma apertada para ela ficar bem curvadinha na ponta. Vou utilizar a minha broca de tungstênio agora para poder tirar todo o brilho da tip. Assim como a gente fez em cima da unha da cliente, a gente precisa de ter uma superfície porosa, sem brilho, para justamente haver a aderência do produto em cima da unha, tá? Você pode estar cortando também com um cortador de tips antes de você fazer esse procedimento ou depois. No caso, eu escolhi fazer depois. A tip, ela tem um alto relevo em cima da unha que você também tem que tirar essa marcação, tá? Até ficar bem fininho, como se não houvesse a marcação da tip entre a unha natural da cliente, tomando todo o cuidado para você não lixar em excesso e ela acabar quebrando. Confere para ver sempre se o cantinho da unha não está em alto relevo. Tira todo o excesso, inclusive nas laterais. Confere para ver se está bem lisinho, sempre limpando a superfície da unha da cliente com o pompom para não deixar resíduo de sujeira. Agora eu vou pegar o meu cortador de tip para poder diminuir esse comprimento. Não esqueça de, antes de fazer esse procedimento, você sempre perguntar para a cliente qual é o comprimento que ela deseja colocar na unha. Agora eu vou passar os meus preparadores. Esse daí é o Desidrate da Volia. Passo ele integralmente em cima da unha, tá? Ou seja, em cima da unha e da prótese que você colocou. Também o primer ácido. Sempre esperando os produtos um intervalinho de tempo para ele poder dar o tempo de evaporar. Depois de passar o primer ácido, eu venho com o meu primer.
Depois do produto evaporar um pouco na unha, vou passar a meu gel base da Volia, sempre em quantidade pequena e sem encostar na borda da cutícula, para não haver descolamento precoce. Espalha bem, inclusive nas laterais e na pontinha da unha, e coloco para secar 1 minuto. Sempre observa para ver se não houve derramamento de produto na borda da cutícula. Depois de seco, eu vou utilizar para fazer minha unha natural o gel Glitter Cover da Volia, uma camada generosa. Eu vou aplicar ele da ponta de cima da cutícula da cliente somente até a metade da unha, sem arrastar, sempre suavemente, sem pesar a ponta do seu pincel, para não haver marcação. Pego novamente uma camada generosa do gel e passo agora da metade da unha para a ponta da unha, sempre conferindo para ver se os cantinhos estão bem colocados de gel. Agora eu vou dar uma ajeitada no centro da minha unha para poder se formar o ponto de tensão. Sempre confere as laterais para não ficar faltando gel, para na hora de dar o acabamento você não lixar em excesso. Confiro para ver se o meu gel está no centro da unha, para poder formar o ponto de tensão. Sempre tem que ter esse ponto de tensão para haver o sustentamento da unha. Depois de deixar a unha da cliente 2 minutos dentro da cabine secando, ele vai sair com a goma, como você pode ver aí no vídeo. Você utiliza o PrEP, borrifando em cima da unha da cliente, juntamente com o algodão, esfrega como se estivesse tirando esmalte da unha da cliente, antes mesmo de fazer o procedimento de lixamento, porque não pode ter nenhuma sujeirinha em cima da unha. Agora, com a minha broca de acabamento, que eu sempre utilizo ela, eu faço esse movimento em cima da unha da cliente, de vai e vem, de uma lateral à outra, sempre tirando também todo o brilho de cima da unha da cliente. Lembrando que a mão é sempre leve, tá? Sempre seguindo esse movimento de vai e vem, para ela ter caimento nas laterais, não ficar uma unha reta. Feito isso, logo em seguida eu vou utilizar a minha lixa banana, que é a minha lixa de mão. Eu venho com ela na quinazinha da unha, para poder tirar o excesso de produto que escorreu na lateral. Igual está no vídeo, tem que passar bem lisinho na lateral. Sempre fica atenta às posições que eu faço em cima na hora de lixar, porque é essa as posições essenciais para te dar um melhor acabamento. Quando você estiver lixando na lateral, sempre fica com a lixa bem rente na lateral da unha, para poder pegar de cima da cutícula até a ponta da unha da cliente. Nesse caso aí, nesse vídeo, eu estou fazendo o formato almond, que é o formato redondinho. Ele não é nem pontiagudo e nem redondo demais, tá? Mas é o mesmo lixamento como se fosse fazer a unha quadrada, tá? A ponta de baixo, para não ficar grossa, você utiliza ela deitada, sempre fazendo o mesmo movimento, de um lado para o outro, pegando da metade da unha para baixo, de um lado para o outro. A lateral também, assim como na broca, a gente vai lixar para ela poder ter caimento. Sempre com esse mesmo movimento da lixa, de cima para baixo, de cima para baixo, para ela ter caimento, não ficar uma unha sem acabamento, uma unha parecendo que é uma tábua. Ela tem que ter caimento para poder ficar o mais lindo possível. Mesma coisa que você fez do lado esquerdo, você faz do lado direito. Repete o lixamento da ponta da unha, da metade para baixo, de um lado para o outro, até você ver que ela ficou
sem imperfeições em cima. Agora, na ponta de baixo, para você deixar ela bem fininha, você faz esse movimento sempre reto, para ela poder ficar bem fininha. Limpo sempre a unha da cliente para eu poder ver o que eu estou fazendo ou aonde eu preciso tirar o excesso de gel. Só assim eu vou conseguir ter a visão de cima da unha da cliente. Volto novamente, igual no início do vídeo, com a minha broca de cutícula em volta da unha da cliente, sem pesar a mão, sempre com a broca deitada, igual tá na posição lá, na fotinho da apostila, para justamente quando ela crescer, ela não dá infiltração e também tem um acabamento fino no crescimento. Sempre limpo a superfície para poder ver o que eu estou fazendo ou aonde precisa lixar. Eu borrifo o prep em cima da unha da cliente para eu poder ter maior visão do acabamento que foi feito em cima da unha. Depois de finalizar o lixamento em todas as unhas, eu vou utilizar o top coat da Volia, uma fina camada, e passar igual eu passei o meu gel base, sem encostar na cutícula e sempre lembrando das laterais, espalhando bem em cima da unha, para poder pegar o brilho inteirinho em cima da unha. E coloco para poder secar 2 minutos na cabine e está pronta a unha. Vamos lá, uma demonstração de como funcionaria, né, a escolha perfeita da numeração da tip na unha da cliente, tá? De 0 a 9, normalmente, como eu já trabalho já faz tempo, eu sei que essas numerações daqui de baixo, as numerações média pro menor, eu sei que são mais ou menos para esses dedos aqui, tá? Essas numerações aqui de cima é sempre pro dedão, ok? Eu vou pegar uma aqui aleatória e vou ver se encaixa melhor nesse dedo meu aqui. Ó, eu peguei a numeração, no caso aqui, ela seria a 8, né? E vou dar uma olhada pra ver se encaixa perfeito na minha unha. Ó, nesse caso aqui, ó, ela tá faltando, né? Eu não posso deixar de forma alguma esse buraco aqui em cima, tá? Porque na hora que a unha crescer, vai dar um desfalque como se fosse aqui, tá? Só um exemplo, como se fosse igual essa unha aqui. Aí eu venho do lado e pego ela um pouquinho maior. E eu vejo se encaixa melhor do que a outra. Ó, essa daqui já se encaixou melhor. Tanto nas duas laterais quanto no centro, tá? Então, é assim que funciona a escolha perfeita da tip. A respeito das brocas, as brocas que eu utilizo são essas 3. Sendo que essa daqui é uma broca de tungstênio, tá? Ela serve tanto para manutenção quanto para remoção e acabamento. Por ela ter essa pontazinha dela fina, tem como eu vir debaixo da unha da cliente para poder dar o acabamento, tá? Essa daqui serve para limpeza da unha, né? Para debaixo, a limpeza da unha de baixo, quanto para em cima da cutícula, ok? Então, essa daqui é maravilhosa para em cima da cutícula, é essencial, tá? E essa daqui, eu utilizo ela para poder polir em cima da unha, para poder dar o brilho antes de passar o top coat em cima da unha.